nas relações econômicas, porque eu vejo muito o homem lá no Brasil chegar e falar o seguinte para mim: olha, eu trabalhei a vida inteira, essa mulher não ajudou nada, eu construí o patrimônio sozinho, é tudo fruto do meu trabalho, é tudo provento do meu trabalho. Só que ele esquece que quando ele esteve doente, ela segurou a sua barra, ele esquece que quando ele esteve desempregado, ela ajudou a pagar as contas de casa, ele esquece que ela abdicou da sua vida profissional num arranjo que eles haviam feito para cuidar dos filhos, o que é uma posição muito nobre, mas que naquele momento é esquecida. Você não fez nada para mim. E para acabar com esse amesquinhamento, para acabar com essa pequenez, o regime de comunhão parcial visa a proteger essa comunhão de vida, que é a essência das relações afetivas, como bem falou o professor Jorge Duarte Pinheiro ontem. Então, o que não se quer, a presunção do esforço comum, o que não se quer é exatamente que se fique a contar tostões. Os tostões que o professor Zeno nos falou agora. E se nós imaginássemos que os proventos, eles estariam de toda forma excluídos, nós poderíamos ter situações absolutamente iníquas, em que um dos partícipes da relação se entrega para o custeio das despesas da família, e o outro não. Uma posição mais cômoda, acaba guardando os seus proventos em aplicações financeiras, e ao final dessa união, aquele que mais se dedicou à família, aquele que mais se dedicou à comunhão plena de vida, acaba prejudicado, porque o outro que recebeu o salário e colocou numa aplicação financeira não teria o que partilhar. Às vezes eu já ouvi falar isso de uma cliente, ela falou: não, na nossa relação tem o nosso dinheiro e o meu dinheiro, né? O nosso dinheiro é o que o meu marido ganha, que ele ganha muito mais, ele paga as despesas da família e sobra para ele. Como eu ganho menos, a gente fez um acordo que o meu dinheiro é o quarto e a gente não usa para pagar nenhuma despesa da família. Ao final, muito diferente da minha relação conjugal, minha esposa está aqui, na minha relação conjugal, é tudo dinheiro dele. Tá? Só fazendo a ressalva. Não temos problema depois. Mas, muito diferente dessa relação. Nesse caso, já pode ter uma situação injusta. Aquele que mais contribuiu para a família acaba ficando sem participar do dinheiro amealhado, dos recursos amealhados por aquele que menos contribuiu. Isso é o que está dito aqui, inclusive, pela professora Giselda Mironaco. Se formos além, o artigo 1659, que eu já falei, ele também exclui da comunhão os bens adquiridos em subrogação de bens particulares. Se formos entender que os proventos já percebidos por qualquer um dos partícipes desse casamento ou dessa união, eles não se comunicam, seriam bens particulares. E os bens adquiridos em razão desses proventos seriam bens adquiridos em subrogação de bens particulares. E também não entrariam na comunhão. O que acabaria por ferir de morte o regime de comunhão parcial. Porque o bem, o patrimônio que seria objeto de comunhão ao final seria um patrimônio adquirido com fato eventual. Se alguém ganhar na loteria, a gente vai dividir, o resto não se divide. Entraremos basicamente num regime de separação, que não é essa a intenção do legislador. Então, o professor José Fernando Simão, num artigo que ele mandou aqui, da sua generosidade, mandou até por e-mail, que eu agradeço, ele fala claramente que o que não se comunica, o que não entra na comunhão, não são os proventos já percebidos, mas sim o que não vai entrar na comunhão são os direitos. Veja bem, o direito aos proveitos não se comunica ao fim do casamento. Entretanto, quando esses proventos são percebidos por um dos cônjuges, esse passa a ser considerado bem comum, ainda que não tenha sido utilizado na aquisição de qualquer bem imóvel ou imóvel. Então, o que não entra na comunhão, para não se acabar com a essência da comunhão parcial, o que não entra na comunhão, e para até a gente poder compartilhar o que acontece aqui no regime de comunhão de adquiridos, em que o produto do trabalho se comunica, o que não entra na comunhão é o direito aos proventos. Mas os proventos, a partir do momento que são percebidos, eles entrariam na comunhão. Independentemente de se ter adquirido bens ou não se ter adquirido bens.
Porque aí teríamos uma solução mais justa e mais consentânea com a ideia da tutela da comunhão de vida. Mais consentânea com um sistema que privilegia a tutela da existência da pessoa do que o patrimônio. E daí nós teríamos soluções para aquela questão que eu tratei agora, em que um só amealha recursos e o outro acaba gastando em proveito da família. Essa é a decisão que vem sendo tomada também pelo nosso Superior Tribunal de Justiça. Como a gente pode perceber aqui no recurso especial 1.295.991, lá ao final está dito interpretação restritiva, incomunicabilidade apenas do direito e não dos proventos. Então, a partir do momento em que os proventos são percebidos por qualquer um dos entes dessa família, eles devem entrar na comunhão, eles devem ser objeto de partilha. Isso nos traz algumas outras questões que são interessantes e que são controvertidas e que podemos discutir aqui. Primeira questão, só para lembrar, nesse mesmo recurso especial está dito o seguinte: os frutos do trabalho são comunicáveis quando percebidos, sendo que a incomunicabilidade apenas atinge o direito ao seu recebimento. Interpretação restritiva do artigo 1659, inciso 6 do Código Civil, sob pena de malferir a própria natureza do regime de comunhão parcial. Então a ideia é exatamente preservar a essência do regime de comunhão parcial. A primeira questão que decorre dessa assertiva seria a seguinte: como ficam os créditos trabalhistas a que qualquer um dos integrantes dessa família, os cônjuges, os companheiros, tenham direito, mas que só venham a exercer esse direito no momento posterior à dissolução da sociedade conjugal ou no momento posterior à dissolução da união estável? O que acontece? A professora Cláudia não vai me deixar mentir aqui, às vezes somos procurados, provento não se comunica, então ao invés de entrar com a ação trabalhista, com a reclamação trabalhista casado, eu vou esperar o meu divórcio e eu vou entrar com a reclamação trabalhista depois.